turma, professora Andréia, professora de redação do Instituto Educacional São José, e hoje nós vamos adentrar a mais um assunto da nossa disciplina, tá certo, turminha? Nossa quarta aula do mês de maio, ok? Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês o estudo do gênero textual crônica argumentativa. Para que a gente consiga compreender esse gênero textual, é importante você saber de duas coisas básicas para início. Primeira, turminha, crônica argumentativa, quando você pensar nessa palavra crônica, você vai lembrar que ela vai trabalhar os assuntos voltados para o dia a dia. Ou seja, quaisquer temas que vocês observem aí na sociedade, na sua casa, onde você esteja. São os temas mais assim, informais ou mais formais, que são aqueles contemplados no nosso gênero crônica, tá certo? Outra coisa básica que você precisa saber é que existe diversos tipos de crônica. Por exemplo, nós temos crônica narrativa, crônica poética, crônica, a nossa crônica aqui que é a argumentativa, tá certo? E assim por diante, tá bom? Então não é só esse tipo de crônica argumentativa, existe outros tipos. Mas hoje a gente vai trabalhar essa daqui, ok? Turma, ainda nessa aula, a gente vai ver o quê? A gente vai ver os conceitos desse gênero textual, tá bom? Nós vamos ver os meios de comunicação de massa em que esse tipo de texto pode ser publicado. Veremos também as características desse gênero textual crônica argumentativa, ok? Dicas de produção. Como é que você consegue produzir uma boa crônica? O que você precisa saber? O que você precisa pesquisar? Assim como também a estrutura composicional desse gênero aqui, ok? Estrutura que compõe o gênero textual crônica argumentativa. E também, turminha, coloquei para vocês um exemplo prático, tá? Um exemplo concreto de uma crônica argumentativa. Só lembrando, mais na frente eu vou falar, mas essa crônica ela vai trabalhar aí assuntos leves, mas assuntos que requer aí também uma ironia, um humor, uma crítica, tá bom? Então a gente vai ver tudo isso passo a passo a partir de agora, tá bom? Turminha, nesse primeiro aqui nós colocamos um conceito que eu coloquei através de tópicos, tá bom? Então, o tópico de número 1, item de número 1, o que é, professora? Gênero textual muito presente em jornais e revistas. E aí eu coloquei entre parênteses que ele é um gênero textual efêmero. Lembra dessa palavrinha? Eu creio que vocês lembram, não é isso? Então, vamos lá, gente. Por que a crônica argumentativa ela é colocada, ela é publicada nesses dois meios de comunicação? Porque, turminha, percebam uma coisa, todos os dias jornais e revistas são atualizados, não é isso? E se a crônica ela vai trabalhar os assuntos do dia a dia, tá bom? Então ela vai seguir aí essa linha de atualização de jornais e revistas. Então, se ela segue esse cronograma aí, então ela é um gênero textual efêmero, ou seja, é um gênero passageiro, ok? Então, por esse motivo. Tem outros meios, professora, que a crônica pode ser publicada? Tem, mas esses daqui são os mais importantes, ok? Item de número 2, são assuntos voltados para o cotidiano das cidades. Eu acabei de falar, os assuntos cotidianos, aqueles que a maioria das pessoas não conseguiu observar, são eles, aqueles contemplados nos gêneros textuais crônicas, tá bom? Uso de argumentos baseado em fatos. Professor, o que é isso? Turminha, suponhamos que eu seja uma autora de crônica argumentativa. Então, eu vou usar argumentos, claro, que eu vou basear em fatos que já aconteceram, para que eu prove para você chegue a uma conclusão, aquela conclusão que eu já tive sobre um determinado assunto. Então, por esse motivo, eu vou usar esses argumentos. E claro, turma,
nosso gênero já tem aí argumentos na composição da palavra, tanto é que é crônica argumentativa, ok? Lá no item de número 4, os bons cronistas, como é que eu consigo identificar, professora? São aqueles que percebem no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Quer um exemplo, turminha? Olha só, lá na sua casa, como é que você faz? Como é seu dia a dia na sua casa? Principalmente quando é voltado para a alimentação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já chegou em casa com muita fome, tá bom? Aí você foi lá na cozinha, colocou bastante comida e quando você estava no processo de alimentação, você percebeu que não ia dar conta de comer tudo aquilo ali. E o que que você faz? Já que não pode voltar com a comida para a panela, você jogou lá no lixo. Ok, aí eu sou uma produtora de crônica. Estou lá na sua casa observando essa sua atitude de jogar a comida no lixo. Então, o que que eu vou fazer? Nossa, você desperdiçando alimento, então esse assunto aí, desperdício de alimento, é algo que não é muito visível. Ah, mas é só um restinho, então eu vou jogar fora. Então, esse ato aí me chamou a atenção, pois é ele que eu vou produzir uma crônica, tá bom? E uma crônica argumentativa. Eu vou fazer com que você reflita para que da próxima vez você não jogue alimento fora, não desperdice. Então eu vou fazer uma crônica usando essa reflexão. Eu posso usar humor, posso, assim como eu posso usar também a ironia ou crítica, tá bom? Então vamos lá. As crônicas, elas costumam tratar de assuntos mais leves. Olha só o exemplo que eu dei para vocês. Um simples desperdício de alimento, que você não deu conta de comer tudo, jogou no lixo, então eu vou lá, vejo um assunto interessante, algo para ser reflexivo e faço minha crônica, tá bom? Então, é assuntos mais leves, de modo humorístico, crítico ou irônico, como eu já falei para vocês, tá bom? Vamos ver as características desse gênero, tá bom, gente? É outro requisito básico que é importante você saber. Item de número 1. A crônica, gente, é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Professora, o que quer dizer esse conceito aí, professora? Essa característica? Turma, quando eu digo mescla, é que ela tem aí um entrelace, tá bom? Ela tem uma junção, tanto de algo narrativo como de reflexivo, e dentro de tudo isso aí, nós temos aquela atividade aí persuasiva, né? Os argumentos, ok? Então, nossa crônica argumentativa, ela é rodeada de narração, de algo reflexivo, assim como os argumentos, tá certo? O item de número 2, referente às características, vai falar sobre a linguagem. A linguagem da crônica, ela costuma ser leve, marcada por coloquialidade e, não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. O que é isso, professora? Gente, se eu digo que essa linguagem ela costuma ser leve, isso quer dizer o quê? Que eu, como autora de crônica, eu não sou obrigada a seguir aí todas as regras gramaticais, eu não sou obrigada a seguir aí um padrão, tá bom? Eu tenho o meu estilo próprio de produzir minha crônica, uma linguagem mais leve, clara, que todo mundo possa compreender, e por isso mesmo eu vou usar a coloquialidade, que é justamente aí uma fuga aí de todas ou de quaisquer que sejam as regras gramaticais aí mais padronizadas. Então, eu posso usar uma linguagem mais descolada, tá bom? Não estou dizendo que você vai usar uma linguagem errada, mas é uma linguagem mais do próprio dia a dia, ok? Item de número 3. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Eu já comentei, turminha, sobre isso.
Lembra do exemplo que eu falei? O desperdício de alimento que você jogou fora. Ali é um assunto variado. É um assunto que para muitos não tem importância, mas o cronista vai lá, vê uma oportunidade legal para fazer uma crônica e produz e faz com que você reflita para da próxima vez não desperdiçar o alimento, ok? Turminha, a estrutura básica, tá, desse gênero textual vai seguir esses 3 passos aí, certo? Professora, pode ter alguns outros elementos? Pode, mas eu coloquei aqui como sendo básico, tá bom? E eu já falei para vocês que gêneros textuais, eles diferem um pouquinho aí na sua estrutura. Por mais que eles sejam parecidos, mas sempre há uma pequena diferença. Nem que seja lá na sua produção, na prática, tá bom? Então, segue aí a estrutura. A introdução, o que é isso, professora? É uma tese ou o ponto de vista do autor. Vamos ver o exemplo. Eu coloquei aí, peguei aí um ato seu jogando comida no lixo e aí eu vou produzir essa crônica a partir desse tema, desse assunto que eu vi, que foi o desperdício de alimento. Então, eu vou expor um conceito, posso começar a minha crônica assim, um conceito sobre o que é o alimento e o que é o desperdício de alimento. Depois que eu fizer isso, ainda nessa introdução, eu posso colocar o meu ponto de vista, que é justamente aquele que eu vou defender durante toda a minha produção, com base aí em argumentos, tá bom? Então, coloco o meu ponto de vista. Ah, professora, qual seria o seu ponto de vista? Turma, seria o quê? Eu, como autora, produtora de crônica, eu não acho legal o desperdício de alimentos. Por quê? O meu argumento. Quando eu digo porque, já é o meu argumento. Porque, diante da situação que nós estamos passando, tem tanta gente que necessita desse pequeno alimento que você jogou fora. Por que a gente vai fazer esse desperdício? Tá bom? Então, eu já coloco na minha introdução meu ponto de vista, coloco o meu argumento e lá no desenvolvimento, turminha, eu vou colocar argumentos baseados em fatos concretos ou vivências do autor, tá bom? Olha, argumentos concretos, o que seria isso, professora? Alguém de renome já falou sobre esse assunto, desperdício de alimento. Um outro autor, uma pessoa aí da mídia, alguém já falou sobre esse assunto. Vivências do autor, eu acabei de presenciar alguém jogando comida no lixo, então é a minha vivência, eu presenciei, tá bom? E lá na conclusão, turminha, nós temos, o autor pode aí reafirmar o seu ponto de vista, ok? É como se fosse aí uma síntese geral de toda a tua produção. Você sintetiza e reafirma o seu ponto de vista, dizendo que realmente não se deve aí jogar o alimento fora, para que se você fizer isso daí, você está aí tirando o alimento de uma outra pessoa, tá bom? Então, eu vou finalizar dizendo o quê? Nessa conclusão do meu texto, dizendo que é importante colocar a quantidade certa de comida para que evite aí o desperdício, ok? Turminha, e vamos agora para um exemplo, como eu já falei, eu coloquei um exemplo aqui na prática sobre uma crônica argumentativa, tá bom? Então vamos perceber alguns dos elementos que eu já falei aqui para vocês. Eu já falei que a crônica, ela vai usar humor, ela pode usar ironia, ela pode fazer uma crítica. Então, vamos tentar identificar esses itens dentro dessa crônica. Só lembrando que aqui, essa crônica, ela tem o título de O Direito à Tristeza. Quem tiver interesse de ler essa crônica inteira, tá bom? Pede o papai, pede a mamãe para pesquisar para vocês e façam a leitura, tá bom? Porque aqui eu só coloquei o início. Mas já dá para a gente perceber alguns elementos característicos desse gênero, tá bom? Então, vamos lá. As crianças têm dois deveres. Um, salutar, é o dever de crescer e parar de ser crianças. O outro, mais complicado, é o de ser felizes. Ou melhor,
o de ensinar a felicidade para os adultos. Esses dois deveres são um pouco contraditórios, pois crescendo e saindo da infância, a gente descobre, por exemplo, que os picolés não são de graça. O que o autor vai fazer aí, turminha? Ele vai fazer aí uma crítica. Como assim, professor? Onde foi que você viu uma crítica aí? Uma leve crítica, por quê? Nós, adultos, achamos que todas as crianças devem e são felizes, tá? Então, ele vai fazer essa contradição aí de argumentos, onde criança tem que ser feliz, já o adulto não. O adulto, ele pode mesclar essa felicidade com esses momentos de tristeza, tá bom? Mas a criança, porque é criança, tem que ser feliz, ok? E aí ele vai dizer aí que a criança vai ensinar essa felicidade. Olha, turma, por mais que seja criança, mas ela tem aí o seu momento, ou momento de tristeza ou de alegria por um motivo ou outro. Portanto, vamos continuar aqui. Torna-se mais difícil saltitar sorrindo pelos parques à espera de que a máquina fotográfica do papai imortalize o momento. Então, seguindo aqui, em suma, se obedeço ao dever de crescer, desobedeço ao dever de ser feliz. A descoberta dessa contradição de crescer e de ser feliz, ela pode levar uma criança a desistir de crescer. Como assim, professor? O que esse autor quer dizer para a gente, turma? Pode ser que vocês ainda não saibam, né? Mas quando a gente é criança, tudo é muito lindo para a gente, né? Quando a gente cresce, aí vai surgindo as preocupações, vai surgindo os boletos bancários para a gente pagar, não é isso? Vai surgindo as contas, vem a mensalidade de escola, vem tudo isso aí, vem um amontoado de coisas que em alguns momentos nos faz aí ficar triste, nos faz aí ficar pensativos. Então o autor vai dizendo aí, vai maleando aí esses comentários. Então, esse início de crônica aqui, turma, vai usar uma crítica, pode usar um humor, tá? Um humor mais nas entrelinhas desse texto, mas ele vai fazer também uma reflexão sobre essas contradições de crescer e de ser feliz, tá certo? E aí, turma, para finalizar aqui, nós vamos ver as dicas de como fazer uma crônica. Primeiro, você tem que ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. Eu já falei por quê. Você tem que ter um texto de qualidade. Para que ele seja de qualidade, ele deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que for possível. Nenhum autor, nenhum produtor, ele faz ali o seu texto, na primeira vez já está pronto e acabado e tudo perfeito. Não, ele tem que ser revisado, tem que ser revisto. É assim que a gente consegue a perfeição textual, ok? E por último, nós temos aí, vale a pena pesquisar bem os pontos de vista que serão apresentados e fundamentar o que será defendido no texto. Então, antes de você fazer aí, produzir sua crônica, você vai pensar em que pontos de vista você vai defender. Você é contra? Você é a favor do assunto que você escolheu? E você vai fundamentar, vai argumentar corretinho esse seu ponto de vista, tá bom? Lembrando que esse é o nosso assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!